Olá, meus tercelovers! Sejam bem-vindos a mais um encontro de língua portuguesa. Eu sou o professor Rodrigo Ribeiro, isso mesmo, professor de língua portuguesa, o seu professor de língua portuguesa. Vem comigo saber o que teremos na nossa aula de hoje. Identificando o tema, a chave para a compreensão textual. Conteúdo, compreender a ideia central ou assunto principal que o texto aborda. Captar a mensagem global que o autor deseja transmitir, certo? Então vem comigo identificar aí os temas dos nossos textos. Vamos ao nosso praticando. Muito bem, pessoal, questão de número 1, então, temos aí, leia o texto abaixo e responda a questão. Temos um texto, na verdade, as nossas 4 questões, temos textos diferentes, né, porque a gente precisa trabalhar esse tema, encontrar esse tema, como vocês viram ali, né, o título da nossa aula. Então, nós temos uns textos um pouco longos, então, prestem bastante atenção nas informações que nós vamos trazer, beleza? Vamos lá, então, à nossa primeira questão, o primeiro texto, né, da nossa questão. Em 1917, a pintora brasileira Anita Malfatti, de 1889 a 1964, realizou em São Paulo uma exposição de arte que, diferentemente da anterior, ocorrida em 1914, teve grande repercussão e é considerada o marco inicial da arte moderna no Brasil e o estopim da Semana da Arte Moderna, ou seja, o que deu início, né, aí, né, o que viria depois na Semana da Arte Moderna. O escritor Monteiro Lobato, que era também crítico do jornal Estado de São Paulo, visitou a exposição e publicou o texto A Propósito da Exposição de Anita Malfatti. Eita, professor, quase não sai. Depois, republicado com o título Paranoia ou Mistificação. Imediatamente, Mário de Andrade, Oswald de Andrade e Menotti Del Picchia publicaram artigos em defesa de Anita, gerando uma polêmica que acabou por unir os escritores e artistas modernistas. 5 anos depois, esse grupo realizou a Semana da Arte Moderna, certo? Então temos um texto aí, né, que fala da Semana da Arte Moderna, traz Anita Malfatti. Vocês prestaram atenção que temos aí algumas palavrinhas-chave dentro desse texto, observaram os primeiros, né, a primeira frase do texto, a última. Essas dicas que eu estou falando para vocês vão nos ajudar a encontrar o tema do texto, que é o comando da nossa questão. Olha só. O tema principal, olha só, o tema principal abordado no texto é: letra A biografia completa da pintora Anita Malfatti. B, a crítica de Monteiro Lobato à arte moderna. C, o papel da exposição de Anita Malfatti como catalisador do modernismo no Brasil, ou seja, né, que estimulou aí o modernismo no Brasil. D, a importância do jornal Estado de São Paulo para a cultura da época. Ou letra E, a vida e obra de Mário de Andrade, Oswald de Andrade e Menotti Del Picchia. O que vocês me dizem aí sobre o tema principal que nós trabalhamos no texto? Vamos lá, participem aí no chat, não me deem um vácuo aqui, não deixem o professor no vácuo, interajam comigo, tá bom? Quero ver aí as respostas que vocês têm aí pra gente, tá? Tô aqui, se mandarem a gente já vai comunicar, certo? Muito bem, vamos voltar ao texto? Olha só. Voltando ao texto, né, que nós temos aqui, nós temos que identificar algumas coisas para poder saber, então, o que seria o tema, né? Qual seria o assunto principal aí do nosso texto. Nós estamos falando de quem, né? Da pintora brasileira Anita Malfatti, certo? E falando dessa exposição, né? De uma exposição de arte, né? Que foi realizada, certo? Que ela realizou. E aí vem a crítica de Monteiro Lobato, vem os outros autores ali, né? Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Menotti Del Picchia aqui, saíram em defesa de Anita Malfatti. Então, vejam que a exposição da Anita Malfatti é uma das primeiras informações que nós temos no texto. E quais são as últimas informações que nós temos no texto, né? Que todos esses autores aqui também contemporâneos da época da Anita, né, eles publicaram artigos aí em defesa dela, certo?
gerando uma polêmica que acabou por unir aí os escritores e artistas modernistas. 5 anos depois, esse grupo realizou a Semana da Arte Moderna, certo? O que nós temos então de alternativa? A biografia completa da pintora Anita Malfatti? Será que o assunto principal é isso? Né? É justamente a gente mostrar a biografia completa dela? O texto não traz essa informação, né? Então, vejam que o tema principal é o quê? É o assunto principal, né? Nós temos um assunto e a partir desse assunto nós temos um tema, certo? Mas o tema, o comando da questão pede o assunto principal, o tema principal que nós temos dentro desse texto. Então, seria a biografia completa dela? Não, né? Então, aqui a gente já pode descartar a alternativa A. Essa não é a alternativa correta, certo? A B, a crítica de Monteiro Lobato à arte moderna. Nós temos essa crítica, mas será que é o tema principal? Também não é o tema principal que nós vamos ter no nosso texto. Letra C, o papel da exposição de Anita Malfatti como catalisador do modernismo brasileiro. Vamos deixar a letra C aqui guardadinha, né? Para de repente aí, porque faz sentido aqui, né? Com o que seria o nosso tema. A D, a importância do jornal O Estado de São Paulo para a cultura da época? Não, é citado o Estado de São Paulo, mas ali onde foi que saiu a crítica, né? De Monteiro Lobato. Então, esse não é o assunto principal. E a letra E, a vida e obra de Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade e Menotti Del Picchia? Não, também não faz sentido. Lembram que eu mostrei para vocês que o texto se refere a Anita Malfatti. Então eu pedi para que vocês deixassem, né, a letra C ali escondidinha, para que a gente realmente marcasse. Mas antes de eu confirmar aqui a letra C, a Keila, né, Keila Melo dos Santos, da 3ª série, olha que legal, 3ª série, da Escola Tancredo de Almeida Neves, do Careiro da Várzea, disse que a primeira questão é a letra C. Muito bem, Keila, muitas estrelinhas para você, você acertou. A alternativa correta, então, é a letra C, o papel da exposição de Anita Malfatti como catalisador do modernismo, ou seja, a exposição da Anita Malfatti, o papel que essa exposição teve ali foi que desencadeou, ele que estimulou ainda mais o modernismo no Brasil, certo? Muito bem, esse texto ele vai enfatizar então que a exposição da Anita, né, da Anita Malfatti, foi o marco inicial da arte moderna no Brasil e o estopim, ou seja, né, ali o pontapé inicial, podemos dizer assim, da Semana da Arte Moderna. Ele descreve a polêmica gerada pela crítica de Monteiro Lobato e como essa polêmica acabou por unir os escritores e artistas modernistas, culminando na realização da Semana da Arte Moderna. Todos esses pontos, né, que nós vimos agora, eles vão se ligar aí, vão convergir para a ideia de que a exposição de Anita foi o evento-chave para o surgimento do modernismo, certo? Então, por isso que eu pedi que vocês, né, mostrei lá a primeira frase e a última frase que fizeram ligação ali, para a gente ter a nossa alternativa correta, certo? Muito bem, parabéns, e já quero agradecer de novo a Keila aí que interagiu conosco. Keila, não me deixe sozinho, hein? Vamos continuar. Vamos à questão de número 2. Vamos ter outro texto aí, né, um fragmento da obra Cartomante de Machado de Assis. Acompanhem comigo. Foi por esse tempo que Rita, desconfiada e medrosa, correu a Cartomante para consultá-la sobre a verdadeira causa do procedimento de Camilo. Vimos que a Cartomante restituiu-lhe a confiança e que o rapaz repreendeu-a por ter feito o que fez. Correram ainda algumas semanas. Camilo recebeu mais 2 ou 3 cartas anônimas, tão apaixonadas que não podiam ser advertência da virtude, mas despeito de algum pretendente. Tal foi a opinião de Rita, que, por outras palavras mal compostas, formulou este pensamento. A virtude é preguiçosa e avara. Não gasta tempo nem papel, só o interesse é ativo e pródigo. Nem por isso Camilo ficou mais sossegado. Temia que o anônimo fosse ter com Vilela, e a catástrofe viria então sem remédio. Rita concordou que era possível, certo?
comando da questão diz o seguinte: o tema principal do texto é, vamos ficar craques aqui em identificar o tema central do texto. Letra A infidelidade e o medo das consequências. B, a visita de Rita a uma cartomante. C, a crítica de Rita à virtude. D, a preocupação de Camilo com as cartas anônimas. Ou é o ciúme de um pretendente de Rita. E aí, o que vocês me dizem? Mandem aí no chat que a gente vai já comentar, certo? Mais uma vez, vamos voltar ao nosso texto. Olha só. Muito bem. O texto, né, começa aqui, então, dizendo o quê? Que foi por esse tempo que Rita, desconfiada e medrosa, correu a cartomante para consultá-la sobre a verdadeira causa do procedimento de Camilo, né? Como que ele estava procedendo ali. Então, nós temos uma desconfiança e um medo da Rita, certo? E aí, vamos lá já finalizando o nosso texto. Nem por isso Camilo ficou mais sossegado, temia que o anônimo fosse ter com Vilela e a catástrofe viria então sem remédio. Rita concordou que era possível. Aqui nós temos as informações não tão ligadas, né? A primeira e a última. Mas o ponto central, né? O assunto principal, o que o texto está pedindo ali, o comando da questão, né? Que é o tema principal, ele gira em torno de quê? Né? Da infidelidade e o medo das consequências. Isso mesmo, né? É disso que o texto está tratando. Ele trata da visita da Rita a uma cartomante? Ele fala, mas é o tema principal? Não é. E nós precisamos estar muito atento a isso, porque vai aparecer várias informações, né? Vão aparecer várias informações sobre o texto, mas pode ser que ele não seja o quê? O tema central. Essas informações sejam o tema central, né? Então, ela foi a uma cartomante, mas não... A Rita foi a uma cartomante, mas não é o tema principal, certo? Então, não é a letra B. A crítica de Rita à virtude? Também não. Nós não temos essa informação no texto. A preocupação de Camilo com as cartas anônimas até poderia ser, mas isso só aparece lá no final do texto, né? O texto inicia dizendo da visita da Rita à cartomante. E o ciúme de um pretendente de Rita? Também não. O que motivou, então, a ida da Rita à cartomante foi a infidelidade e o medo das consequências. Logo, a alternativa correta é a letra A, certo? Muito bem. Então, o texto ele aborda, né, essa relação extraconjugal entre Rita e Camilo. A Rita ela busca, então, uma cartomante para entender o comportamento de Camilo, o que já pressupõe um problema na relação. A chegada, né, das cartas anônimas ali, que ameaçam revelar o caso, intensifica o medo de ambos, principalmente de Camilo, né, que vai temer aí essa catástrofe, como traz ali o texto de Vilela, que é marido da Rita, dele descobrir tudo, né? Seria aí então uma grande catástrofe se o Vilela descobrisse tudo. Então o tema central é a relação de infidelidade e o medo das possíveis consequências que teriam aí se fossem descoberto esse romance, né? As outras alternativas são pontos secundários que servem para ilustrar o tema principal, certo? Muito bem, alternativa correta, a letra A. Keila me deixou sozinho aqui, Keila, eu não acredito, não. Não acredito não, Charlene, que tu me deixou sozinha aqui, mas vamos continuar. Vamos lá, espero que tenha mais participação aqui na questão 3, tá? Leia o texto abaixo e responda o que se pede. Desde a Revolução Industrial, a busca por energia tem sido o motor do desenvolvimento tecnológico e econômico da humanidade. Inicialmente, o carvão mineral dominava a matriz energética, impulsionando fábricas e ferrovias. Em seguida, o petróleo e seus derivados revolucionaram os transportes e a indústria, moldando o cenário geopolítico do século XX. No entanto, a crescente preocupação com os impactos ambientais desses combustíveis fósseis, como a poluição do ar e as mudanças climáticas, impulsionou a transição para fontes de energia renovável. A energia solar, eólica, hidrelétrica e de biomassa, embora ainda enfrentem desafios de armazenamento e distribuição, representam uma esperança para um futuro mais sustentável, onde a necessidade de energia possa ser suprida sem comprometer o equilíbrio do planeta. A urgência dessa transição, que exige investimentos massivos e a inovação tecnológica, é o grande dilema energético da nossa era.
Muito bem, mais uma vez, qual é o tema central do texto, pessoal? Letra A, a evolução da indústria e o uso do carvão mineral. B, os impactos ambientais causados pelo uso de combustíveis fósseis. Letra C, a transição para a fonte de energia renovável e seus desafios. Letra D, o histórico da matriz energética e a busca por um futuro sustentável. Ou letra E, a influência do petróleo na geopolítica global. E aí, o que vocês me dizem? Mandem aí no chat que a gente interage aqui, tá bom? Vamos voltar ao nosso texto? Vejam lá, mesmo esquema, tá, gente? Percebam que nós trouxemos um primeiro texto, né? Depois falamos um texto mais literário ali, que era, né, o da cartomante. E agora nós temos um texto ali com mais informação, um texto mais informativo, né? Esse texto é a nossa terceira questão. Percebam que o primeiro texto foi referente à Semana da Arte Moderna, tá? Só para relembrar aqui. Percebam que é a mesma análise. Nós temos que ver quais são essas informações, as palavras-chave, né, que nós temos aqui. Olha só, o texto ele começa falando que desde a Revolução Industrial, a busca por energia tem sido o motor de desenvolvimento tecnológico e econômico da humanidade. Então, olha só, busca por energia, isso aqui, né, são palavras-chave, certo? Ó, desenvolvimento tecnológico, né? Então temos aí a busca por essa energia. E aí o texto todo vai se desenvolver por essa questão, né, do desenvolvimento, da busca por essa energia. Vejam que vão ser citadas aqui, ó, a energia solar, né, a energia eólica, a energia hidrelétrica e de biomassa, que são formas de energia que nós temos. Então a procura por essa forma de energia. E o texto ali encerra aqui, ó, a urgência dessa transição, ou seja, né, de transformar aí as energias, que exige investimentos massivos e inovação tecnológica. E é o grande dilema energético do nosso planeta, né? Então, o grande dilema energético do nosso planeta é o que, então, a urgência dessa transição, né? Dos investimentos massivos, no caso da inovação tecnológica. Tá? Então vejam que está ligado aqui a primeira frase que nós vimos, que é o que? Né? A busca por energia, e finaliza então com a urgência da transição aí das energias que nós vimos no nosso texto, certo? As alternativas dizem o seguinte, ó, o tema central, o que é? A evolução da indústria e uso do carvão mineral? Não temos essa informação no nosso texto, né? Como informação principal. Os impactos ambientais causados pelo uso de combustíveis fósseis, isso aqui não é, ele é citado, mas ele não é, então, aqui também algo principal, né? Não é um tema, um assunto principal. A transição para fontes de energia renovável, seus desafios, o texto lá ele finaliza falando, né, de transição, né, da transição para a fonte de energia renovável e seus desafios. Será que seria essa? Vamos deixar a letra C aqui guardadinha. A letra D, o histórico da matriz energética, e a busca por um futuro sustentável, né? Será? Ó, quando a gente fala de energia renovável, será que tem a ver então com um futuro sustentável? Vou deixar a letra D guardadinha aqui também. E a letra E, a influência do petróleo na geopolítica global, aqui não faz parte, né? Aí da nossa temática. Não temos respostas, né? Vocês me deixaram sozinho aqui. Muito bem, bonito pra cara de vocês, né? Deixar o professor falando aqui sozinho, mas tudo bem. A letra C e a letra D sobraram aqui. Lembrem que nós estamos falando do tema central, do assunto. O que traz? É justamente o histórico, né? Vejam que o texto ele começa falando da Revolução Industrial, certo? E falando aí de todo esse processo, né, da Revolução Industrial, ele vai falando desse processo da renovação de energia, né? Então, da questão da matriz energética e como que isso pode acontecer dentro de um futuro sustentável. Lembra que ele fala lá, inclusive, da biomassa, né, da bioenergia. Então, a alternativa correta é a letra D, isso mesmo, ó, o histórico da matriz energética e a busca de um futuro sustentável, certo? Esse texto,
ele aborda, né, esse tema de uma forma muito abrangente. E aí ele começa com o quê? Com uma retrospectiva histórica da matriz energética, desde o carvão, né, o petróleo, até que a ascensão dessas energias renováveis. Ele não se limita apenas aos desafios da transição ou aos impactos ambientais, mas vai conectar o quê? Todas as ideias para mostrar a jornada da humanidade em busca por energia, né? Culminando, no caso, na necessidade de um futuro sustentável, certo? Então, a alternativa correta, a letra D. Vamos continuar, vamos para a nossa quarta e última questão. Vamos ter mais um texto, né? Leitura de mais um texto, ó. A memória não é apenas um repositório de eventos passados, mas um processo ativo e construtivo profundamente ligado à nossa identidade. As lembranças que guardamos e as histórias que contamos a partir delas moldam a nossa percepção de quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Contudo, a memória falha. Ela é suscetível a distorções, influenciada por emoções, por novas informações e pela necessidade de dar sentido à nossa própria vida. Essa plasticidade da memória explica por que duas pessoas que vivenciaram o mesmo evento podem ter recordações tão diferentes, cada uma tecendo a sua própria tapeçaria de fatos e sentimentos. Compreender que a memória não é uma cópia perfeita da realidade, mas uma narrativa pessoal em constante reconstrução, é fundamental para entendermos a complexidade da condição humana. Olha só que texto profundo, né? Sobre a memória. Muito bem. Vamos aí, então, ao tema, né? Qual é o tema, mais uma vez, qual é o tema principal abordado no texto, professor? Será que seria as técnicas de aprimoramento da memória? Será que seria a natureza falha e construtiva da memória humana? Seria a importância de guardar lembranças para o futuro? Ou seria as diferenças entre a memória de duas pessoas? Ou ainda a influência das emoções na percepção da realidade? E aí, o que vocês me dizem? Qual seria, então, a alternativa correta, né? Mais uma vez, aquelas técnicas lá que eu disse para vocês, pegar a primeira frase, a última frase, ver quais são as palavras-chave. A gente sabe que o texto está tratando de memória, né? Uma palavra-chave ali. Mas aí, o que seria, né, o tema principal que é abordado no texto? Acompanhem comigo, então, aí as alternativas. Olha só. Né? Será que as técnicas de aprimoramento da memória, o texto ele traz isso pra gente, né? Ou ele vai ali a fundo na natureza falha e construtiva da memória humana? Porque o texto ele diz o seguinte, né? Que a memória, vamos voltar lá no texto rapidinho, olha só. Ele diz que não é apenas um repositório de eventos passados, né? Mas é o quê? Um processo ativo e construtivo, profundamente ligado à nossa identidade, né? Então não é apenas um repositório. Mas aí o que ele fala? Ó, a memória é o quê? É falha, né? Ela é suscetível a distorções, influenciada por emoções, né? E aí, ó, ele diz aqui, ó, essa plasticidade da memória explica porque duas pessoas que vivenciam o mesmo evento podem ter recordações tão diferentes, né? No caso, eu e vocês estamos vivenciando a mesma situação, né? O mesmo evento, mas eu tenho minhas recordações enquanto professor e vocês têm as recordações de vocês enquanto alunos, certo? Então, a gente tem aí, então, essas recordações diferentes, né? Então, o texto ele finaliza dizendo que compreender que a memória não é uma cópia perfeita da realidade, mas uma narrativa pessoal em constante reconstrução é fundamental para entendermos a complexidade da condição humana. Então, a alternativa correta aqui seria o quê? A natureza falha e construtiva da memória humana, certo? O texto ele fala das técnicas, o texto não fala das técnicas de aprimoramento, né, da memória. O texto ele fala sim da importância de guardar as lembranças para um futuro, mas o tema principal não é esse, lembrando que nós queremos saber o tema principal. As diferenças entre a memória de duas pessoas, nós também não temos essa informação. A influência das emoções na percepção da realidade.
também nós não vamos ter essa alternativa como tema central. A alternativa correta, então, é a letra B, né? A natureza falha e construtiva da memória humana, certo? Muito bem, e o texto, então, ele explora aí essa dualidade da memória, né? Apresentando-a como um processo ativo e construtivo e, ao mesmo tempo, destacando que ela é falha e suscetível a distorções. O autor utiliza o texto para desenvolver essa ideia central, mostrando como a memória não é perfeita, mas sim uma narrativa pessoal em constante reconstrução. As outras alternativas abordam apenas partes da ideia principal. Certo, pessoal? Muito bem, então essas foram as nossas 4 questões e nós vamos agora para a nossa hora de encerrar. Muito bem, pessoal, chegou o momento de nós recapitularmos, então, o que nós vimos aí nas nossas questões, o que nós trabalhamos, né, nesse nosso momento de língua portuguesa. Identificar o tema de um texto, isso mesmo, nós procuramos, então, ali o assunto do que aquele texto estava tratando. Vamos lá. Olha só, primeiro, né, o que é o tema? Você tem que se fazer essa pergunta. Qual é o tema desse texto, né? O que eu tenho de tema ali? Então, o tema é o assunto, né? O assunto que aquele texto está tratando. Para eu encontrar, então, o tema, né? Para eu saber que assunto é, eu tenho que procurar essa ideia central. Isso mesmo, vocês estão vendo ali, né? A nossa lâmpada, né? Que é a ideia central que o autor teve ali para escrever aquele texto. Depois que eu identifico essa ideia central, eu tenho então aí o assunto principal daquele texto, né? Tenho uma ideia central, então eu tenho esse assunto, né? Esse assunto que vai permear todo o texto. Ele, como se a gente fizesse ali uma costura, né? Costurando todo o texto, esse assunto ele vai aparecer. Por isso que a gente tem aí a nossa lupinha, né? Para vocês procurarem ali como se fossem realmente detetives para identificar o tema desse texto, né? E aí, para você ter essa resposta direta, nós fazemos a seguinte pergunta: do que o texto fala? Lê o texto, tem dúvida aí do tema, do assunto ali daquele texto, do que aquele texto fala? A resposta a essa pergunta, então, você vai encontrar o tema, né? O tema do nosso texto. Certinho? Continuando. Nós temos aí então dicas de como encontrar, né, esse tema, além da pergunta que vocês já vão ter aí a resposta, né? Vão fazer essa pergunta e já ter como resposta. Então, primeiro, lê o título. Leia o título. O título ele sempre dá dicas ali do que aquele texto vai tratar. Observar imagens se tiver. As imagens nunca vão estar ali no texto por um acaso, né? Elas vão fazer link com alguma coisa que aquele texto vai trazer para você. Então é importante observar essas imagens, né? Do que essas imagens estão trabalhando naquele momento, certo? Identificar as palavras-chave também é de suma importância, porque são palavras que vão aparecer durante quase todo o texto. Então são palavras que trazem ali as informações principais, né? Lembram aí do ladinho que tem a ideia central? Essas palavras-chave elas vão fazer esse link. Certo? E aí, por último, leia a primeira e a última frase. Olha só que dica interessante. Você vai ler a primeira frase do texto, certo? E vai ler a última frase do texto. Você vai ver que elas vão estar ligadas, porque a última frase ela vai retomar a ideia da primeira frase. E aí, dentro do texto, como eu falei lá para vocês da costura, né, que o assunto ali vai fazendo, você vai encontrar durante todo o texto. Da primeira, né? Da primeira à última frase. Então, fazendo essa conexão entre a primeira e a última frase, você vai ter, então, o tema do texto. Certo, pessoal? É isso, espero que vocês tenham gostado. Nós vamos encerrando o nosso momento aqui de língua portuguesa. Eu volto numa próxima oportunidade, mas eu tenho um recadinho para vocês ainda. Acompanhe o projeto nos seguintes canais: YouTube, @Hora do Saeb 7240. Inscreva-se e ative o sininho para receber notificações. IPTV, Hora do Saeb. Para compartilhar a participação da sua escola na plataforma Saber Mais, aponte a câmera do seu celular para o QR Code para acessar a plataforma.